Então, boa tarde a todos, aqui em Lisboa e no Tagus Parque também. É um prazer aceitar o convite para estar aqui convosco. Estou muito satisfeito pelo convite e por poder estar aqui a partilhar convosco algum do nosso tempo comum. E vou começar por falar um bocadinho de mim, não porque eu gosto particularmente de falar de mim, mas porque acho que é importante que vocês percebam o meu percurso até aqui, para também perceberem porque é que eu tenho a visão que tenho sobre os sistemas de informação. Portanto, como já foi dito, eu sou engenheiro de sistemas, formei-me na Universidade do Minho, acabei o curso em 96 e, portanto, umas contas rápidas, concluem que tenho 41 anos. E quando estava a acabar o curso, portanto, no quarto ano do curso, portanto, antes do último ano, comecei a perceber que verdadeiramente a minha paixão era estar na fronteira entre a informática e o negócio. Era aquilo que eu gostava verdadeiramente de fazer. E na altura, aquilo que se falava, que era do ponto de vista da engenharia, a área mais promissora nesta fronteira entre a engenharia informática e o negócio, eram os temas da informação, os temas do data warehouse, os temas dos OLAPs, etc. E eu comecei a estudar com algum afinco, um ano antes de começar a trabalhar essas matérias, e entrei depois para o BPI, portanto, é o meu empregador desde o início, portanto, tenho 18 anos de BPI, e entrei para a área da informática e rapidamente, ao fim de um ano, tinha saído da área de informática e tinha ido parar ao marketing. Vejam só a improbabilidade de uma coisa destas acontecer. De facto, na altura, o marketing estava a começar todas as suas preocupações a tornar-se bastante mais científico do que aquilo que era na altura, todas as suas preocupações dos data minings, dos CRMs, dos data marts, etc. E eu fui para o marketing, fiz o meu percurso profissional praticamente todo no marketing. Portanto, comecei com um técnico no marketing e acabei como diretor central da direção de marketing. Fui o primeiro responsável do marketing do banco durante cerca de 6 anos. Depois dessa experiência, mudei e fiquei responsável por 2 direções do banco, por uma direção que é responsável pelos processos da organização, portanto, por tudo aquilo que é reengenharia de processos, e por uma outra direção que é responsável pelos canais remotos, portanto, pelos nets, pelos call centers, pelas apps, etc. E depois, passado 3 anos, vim então para o IT. Portanto, eu estou no IT há 3 anos. E estou no IT, cheguei ao IT, digamos assim, 15 anos depois de acabar o curso de informática, com uma passagem por estas outras áreas. Portanto, a área dos clientes, a área do marketing, em que basicamente percebemos as organizações pelo lado dos olhos do cliente, a área dos processos, em que olhamos para aquilo que mais interno existe numa organização, e agora a área que é de facto a enabler de tudo dentro da organização, que é a área do IT. Portanto, foi uma experiência muito interessante e que me faz chegar ao IT com uma perspectiva não muito tecnológica, e portanto eu acho que isso vai ficar muito claro aqui durante a minha apresentação, mas numa perspectiva muito de negócio. A minha visão sobre o IT é a visão de um enabler do negócio. Mais do que enabler, eu vou explicar durante o caminho, mais do que enabler, a minha visão sobre o IT é que o IT é o negócio, cada vez mais é o negócio. E é assim que eu olho para o IT. E quando vocês forem fazer o tal estágio ou fazer ou entrar na vossa empresa, vocês vão ver, e alguns de vocês estão há 4 anos, ou há 3 anos, ou há 2 anos isso acontecer, vocês vão ver que a probabilidade de encontrarem um responsável da IT com uma visão de negócio é, cada ano que passa, mais forte. E cada ano que passa encontram menos CIOs que estão essencialmente radicados nos temas da tecnologia. Portanto, isto é uma tendência muito grande que vocês começam a ver, e eu vou tentar explicar um bocadinho também porque é que é isso, e vou tentar então dar-vos a minha visão sobre o tema das tecnologias de informação no sistema bancário. Portanto, antes de mais e muito rapidamente, todos conhecem o BPI, portanto é um dos maiores bancos em Portugal, tem um ativo de 46 bilhões, tem 1,7 milhões de clientes, temos uma presença multicanal total, portanto temos uma rede de balcões, ATMs, quiosques, o BPI Net, as apps nos telemóveis, nos tablets, etc. Um contact center, temos todos os canais, portanto somos uma realidade multicanal, como qualquer grande banco hoje em dia tem que ser. Temos cerca de 6 mil colaboradores, 600 balcões, temos uma banca comercial, uma banca internacional, gestão de ativos, private equity, banca de investimentos, seguros, etc. Portanto, somos um banco universal do ponto de vista que entregamos os serviços que universalmente se consideram que são os serviços bancários, também ao universo total de segmentos de clientes. E do lado do IT, este é o único slide que eu vou mostrar sobre o IT, porque depois o resto vão perceber ao longo que eu vou apresentando. Portanto, a direção de sistemas do banco é uma direção com cerca de 550 pessoas. A forma como estamos organizados é muito simples. A área da IT do banco tem 5 áreas. Uma área que é a gestão da procura. A gestão de custos é importante e nós somos sempre deficitários face a tudo aquilo que o negócio quer fazer. Portanto, é preciso sabermos gerir muito bem as prioridades daquilo que fazemos.
Depois temos uma área de arquitetura muito forte, falaremos disso. Temos uma área de desenvolvimento e manutenção aplicacional. Temos uma área de infraestruturas. E depois temos uma quinta área onde estão todas as preocupações com a estratégia do IT, com a gestão da qualidade, com a gestão da segurança, etc. E, portanto, este é o universo total de pessoas. Como veem aqui, a grande fatia está no desenvolvimento e na manutenção aplicacional. São 340 dos 550. Depois temos na gestão de infraestruturas e suporte aos utilizadores 140 pessoas. E depois temos 70 pessoas naquela área de estratégia, gestão, qualidade, segurança de sistemas de informação, onde está também a arquitetura que incluímos ali dentro da temática da estratégia. E, portanto, isto é uma visão muito rápida e não vos vou falar muito mais da direção, porque vocês vão perceber isso ao longo da apresentação. Muito bem, então esta é a arquitetura base, também muito rapidamente. Uma arquitetura bastante simples. Portanto, por cima da lógica, onde está o core bancário, o multicanal, o processo, etc., como eu já vos disse, com uma enorme diversidade de soluções, temos então uma camada de serviços de integração, portanto, serviços de negócio e serviços de integração. Temos depois, por cima, toda a camada de interfaces, com as interfaces internas, portais internos, aplicações multicanal, gateways e APIs e toda a nossa componente também de front-ends para os canais externos de clientes, o portal BPI, a internet, o contact center, as apps, bem como as soluções de produtividade e as soluções para parceiros. E tudo isto, obviamente, com uma camada transversal a toda esta arquitetura de preocupações de segurança. Okay? Portanto, é uma arquitetura que encontrarão tipicamente nas grandes organizações. Obviamente que umas estão mais avançadas do que outras no desenvolvimento de algumas destas camadas, mas é uma arquitetura relativamente simples, mas difícil de manter na sua simplicidade, obviamente. Não é? Aliás, o mais difícil é fazer coisas simples, não é? Como penso que todos sabem. Muito bem, então, como aqui já foi dito, e para entrar na... Desligar o meu? Como já aqui foi dito, e para entrarmos na parte que me parece mais interessante da apresentação, de facto, os serviços financeiros, eu diria, se tivesse que olhar de cima para os serviços financeiros e reduzi-los a duas realidades, eu diria, em jeito de simplificação, que nos serviços financeiros nós estamos preocupados com duas coisas. Com as relações que temos com os nossos clientes e com a gestão da informação. De facto, como aqui já foi dito, a gestão da informação está no coração dos sistemas financeiros. O que nós gerimos, os nossos produtos, são produtos de informação. Não é? Portanto, nós não produzimos sapatos, televisões, telemóveis, nós gerimos serviços de informação. E gerimos relações com clientes. E estas duas coisas são as coisas mais importantes que nós temos como organização que cuidar. A relação com os nossos clientes e a informação que faz parte do nosso ativo fundamental. E sendo assim, hoje em dia, se olharmos para a agenda de um CIO da banca, há um conjunto de preocupações muito vastos. Aliás, verdadeiramente, se olhássemos para esta agenda de preocupações há uns 5 ou 6 anos atrás, ela era provavelmente igual. Se calhar estavam aqui exatamente as mesmas palavras, mas provavelmente nos últimos anos a ordem de prioridade destas coisas alterou-se substancialmente. Eu, se tivesse que fazer este slide há uns 5 ou 10 anos atrás, se calhar as palavras que escolhia para estarem ali próximas dos principais desafios e pintadas a laranja seriam outras. Mas hoje em dia, as minhas principais preocupações, como responsável pelo IT do banco, são aquelas 6 que ali estão. A diversidade, como gerir a diversidade. O tema da agilidade, muito importante, e já vão perceber porquê. O tema da digitalização. Há negócios, há indústrias que já foram varridas pela digitalização. Não é o caso da banca, mas a banca tem um desafio grande de digitalização pela frente, que está neste momento a viver e pela frente. O tema da inovação, fundamental para qualquer CIO que esteja hoje nos serviços financeiros, e não só, mas eu falo nos serviços financeiros. O tema da segurança, obviamente. E depois uma preocupação muito grande com percebermos qual é que é o nosso papel dentro da organização e qual é a evolução que esse papel está a ter. Porque o papel do IT numa organização grande ou numa organização de sistemas financeiros, mas não só, eu diria na esmagadora maioria das grandes organizações, o papel do IT está a alterar-se profundamente, o que significa que o papel de quem está no IT também tem que se alterar profundamente. E eu vou tentar chegar lá e explicar o tema. Portanto, o tema da diversidade. Aquela ideia que os arquitetos adoram, não é? E que quem gera as infraestruturas, principalmente, até adoram, de que quanto menos providers tivermos, menos tecnologias, mais as coisas ficam integradas, melhor é a nossa vida do dia-a-dia. Sim, de facto é verdade. E, de facto, numa visão estreita de se nos preocupássemos com manter o banco a funcionar todos os dias,
sem correr mal, sem erros, controlarmos os custos, etc., eu diria que há uma enorme tentação, a gravidade puxa-nos para diminuir a diversidade daquilo que temos à nossa frente. Mas o dia-a-dia prova-nos exatamente o contrário. Hoje em dia é completamente impossível pensar que se gera os sistemas de informação de uma organização reduzindo a diversidade. É exatamente o contrário. Cada vez mais a diversidade é maior. E cada vez mais tem que ser maior por causa do segundo aspecto que eu vou falar, que é a agilidade com que nos pedem coisas. E, portanto, um CIO hoje está confrontado com um dilema muito importante, que é eu tenho que ser ágil e, ao mesmo tempo, gerir na diversidade, o que é, obviamente, um dilema muito, muito duro. E a diversidade fala em diversidade de tudo. Fala em diversidade de parceiros, fala em diversidade de plataformas, fala em diversidade de tecnologias, fala no tema das infraestruturas on-premises e na cloud, fala do tema do Shadow IT. O Shadow IT é o IT que nasce fora das direções de informática, não é? Nas várias direções que, para resolver o seu problema, como a informática não nos liga nenhuma, deixa-me cá arranjar aqui umas quantas pessoas que me fazem aqui uma coisa que fica a funcionar, e é ótimo enquanto não é crítico, mas quando é crítico há Jesus, e portanto é aquilo que nós chamamos do Shadow IT. Diversidade, porque temos que olhar para nós como colaboradores e como consumidores, temos que olhar para os colaboradores e para os consumidores. Diversidade na necessidade de integrar múltiplas coisas. Temos uma enorme quantidade de sistemas legados, temos anos e anos de sistemas, como eu vos disse, temos coisas em praticamente todas as tecnologias, digam uma e nós temos lá qualquer coisa de certeza feito nessa tecnologia e, portanto, há uma enorme necessidade de gerir nesta diversidade. Isto tudo tem que funcionar e tem mesmo que ser diverso. Porque se eu de repente achasse que a ter todo o banco na mesma tecnologia, com o mesmo tipo de infraestruturas, com o mesmo parceiro, etc., eu nunca conseguiria entregar valor ao negócio. E o negócio, o que me pede é valor, não me pede uma solução informática, pede-me valor. Lá como é que eu faço, ou como é que eu entrego, ele não está preocupado, ele está preocupado é que eu lhe entregue valor. E, portanto, a primeira coisa que me parece que é absolutamente fundamental hoje em dia é aprender a gerir a diversidade. E não é possível a ideia de que vou fazer aqui um desenho de arquitetura, e de arquitetura nas suas várias dimensões, de infraestrutura, de soluções, de dados, de tecnologia, e vou levar esta organização a convergir para uma solução o mais monolítica possível. Isso não existe. Isso não existe. E, portanto, gerir na diversidade é absolutamente fundamental. E vocês, quando chegarem a uma organização, vão ter que fazer coisas no meio desta diversidade. Vão fazer parte dessa diversidade e vão ter que fazer as vossas coisas no meio dessa diversidade. Portanto, isto é uma ideia muito forte e muito, muito importante. Porque eu diria que o próximo tema podia nos levar a achar que temos que reduzir e não temos que reduzir, temos que viver com ela. E o próximo tema, estou-vos aqui a dar alguns exemplos do que é a diversidade no BPI. Portanto, temos 350 aplicações, temos 400 produtos de software comprados, temos 9.000 postos de trabalho entre PCs, portáteis, híbridos, telemóveis. Temos mais de 100 fornecedores e parceiros das múltiplas coisas que possam imaginar. Temos nas infraestruturas um mainframe, soluções de mid-range, 900 servidores distribuídos, virtualizados, 950 servidores discretos. Temos mais de 1000 teras de informação, temos redes diversas com internet, links internacionais, VPNs, etc. Portanto, isto é tudo uma enorme diversidade. E não estou aqui a falar na diversidade das soluções que estão para produzir aquelas 350 aplicações, não é? Porque aí então a diversidade ainda era maior, de arquitetura, de linguagem, de whatever, não é? Portanto, de tudo o que vocês possam imaginar. Portanto, diversidade é uma palavra absolutamente fundamental. A segunda ideia é a ideia da agilidade. E, de facto, nós poderíamos dizer assim de forma muito simplista, não é? Simplificando um bocadinho o tema, que a diversidade tende no infinito para a complexidade, não é? Portanto, se a gente fizesse aqui, estamos entre engenheiros, não é? Portanto, olha, se eu fizesse aqui no infinito, a diversidade tende para a complexidade. Isto é aquilo que acontecerá naturalmente se não fizermos nada sobre este assunto, não é? No entanto, a agilidade é o inverso da complexidade, não é? Portanto, a minha medida de agilidade é 1 sobre a minha medida de complexidade. Não há volta a dar, não é? Eu, quanto mais complexo for, menos ágil sou. E, portanto, a dúvida é, mas como é que é possível então? Como é que é possível eu gerir em diversidade e como é que é possível ao mesmo tempo ser ágil? Parece, de facto, uma impossibilidade e não é, mas é difícil. É realmente muito difícil e é uma das principais funções de quem está à frente hoje de uma indústria em transformação, como são praticamente todas as indústrias. E, portanto, é preciso assumir a diversidade, mas não a deixar tender no infinito para a complexidade. Assumir a diversidade, gerindo a complexidade e reduzindo até mesmo a complexidade. E eu apresento aqui três linhas que nós estamos a seguir no banco para fazer isto mesmo. A primeira é o Lean IT, e aqui falo de metodologias de desenvolvimento
e de metodologias de trabalho que são importantes e que vão ser muito importantes para vocês. Penso que vocês já as conhecerão, mas vou falar um bocadinho sobre elas. Depois falo, obviamente, do tema das plataformas e falo também do tema da arquitetura como um enabler, não para reduzir a diversidade, como eu disse no primeiro slide, mas para gerir a diversidade, não permitindo que ela caia na complexidade e não permitindo que ela mate a nossa agilidade. Okay? E antes disso, já agora, de facto, a agilidade com que hoje em dia o negócio nos pede coisas aumentou em grande escala nos últimos anos. Aquilo que o negócio pedia, eu estive do lado do negócio muitos anos, não é? Aquilo que o negócio pedia ao IT para lhe entregar, hoje em dia, é incomparavelmente inferior àquilo que pede hoje em dia. Hoje em dia o negócio pede muito mais soluções e soluções muito mais rápidas. Até porque cada uma das indústrias hoje em dia tem imenso, e no caso da banca em concreto, nós temos imensa concorrência. Porque nós hoje em dia temos 3 níveis de concorrência. Temos a concorrência dos nossos players no nosso mercado, dos outros bancos, não é? Temos a concorrência das novas empresas que estão a entrar nos sistemas financeiros, não é? Nos pagamentos, por exemplo, etc. Portanto, temos um conjunto de novos players dentro do nosso negócio que até hoje não existiam, e, portanto, é um novo nível de concorrência, é a segunda camada de concorrência. E depois temos a terceira camada de concorrência, menos falada, que é a concorrência de tudo o resto que está à volta e que nos impõe grandes desafios. Por exemplo, hoje em dia, a Apple é concorrente dos bancos no sentido em que habituou os clientes a ter uma experiência de utilização de tal maneira que as outras organizações não podem oferecer menos, não podem achar que a experiência que entregam, não tem nada a ver com sistemas financeiros, mas que a experiência como organização que entregam aos nossos clientes esteja muito afastada daqueles players que estão todos os dias a marcar os benchmarks de experiência de relação. E, portanto, temos muita concorrência e, portanto, os pedidos ao IT são cada vez maiores e o IT está cada vez mais no centro da capacidade das organizações de entregarem valor aos seus clientes. E, portanto, nós temos que ser muito mais ágeis. E temos que fazer isto. Temos que gerir a agilidade no meio da diversidade. Portanto, o tema do Lean IT. O que é que nós fizemos no BPI? Nós, desde há 3 anos atrás, começamos a implementar no desenvolvimento aplicacional, e não só, mas agora vou falar do desenvolvimento aplicacional, temos todas as equipas a trabalhar em Scrum. Portanto, eu penso que vocês já conhecem a metodologia Scrum. Portanto, nós vínhamos de uma organização de desenvolvimento típica do Waterfall, e, portanto, neste momento, todas as equipas da DSI, do banco, portanto, a Direção de Sistemas de Informação do banco, estão a trabalhar em Scrum. Umas num estádio de maturidade muito avançado, outras num estádio de maturidade menos avançado. Isto é uma matéria que, obviamente, obriga a aprendizagem, obriga a mecanismos de sustentação, mas temos tudo isto que vocês aqui veem. Portanto, 57 equipas, já fizemos mais de 1.750 sprints, portanto, isto são 3 anos de trabalho. E, portanto, tudo aquilo que hoje em dia é o Scrum é uma realidade lá no banco. E, portanto, se algum de vocês ainda não conhece as metodologias ágeis de desenvolvimento, é muito importante que conheçam, até porque hoje em dia tem sido cada vez mais crescente o número de organizações que adota metodologias de desenvolvimento ágil. Eu diria que se fizéssemos hoje um inquérito, provavelmente já temos cerca de 40%, 50% das grandes organizações a adotar metodologias ágeis de desenvolvimento, nem todas para 100% dos seus ITs, mas isto foi uma coisa que nós fizemos no banco e que estamos nestes últimos 3 anos a investir imenso. Portanto, para sermos muito mais ágeis. O segundo tema é o tema das plataformas. Portanto, temos que adotar plataformas. Para sermos ágeis, temos que adotar algumas plataformas de desenvolvimento para, por um lado, elevar o nível do desenvolvimento, ou para, fundamentalmente, elevar o nível do desenvolvimento e conseguirmos ser mais ágeis. E aqui temos feito várias coisas com várias plataformas que temos experimentado e temos conseguido muito bons resultados com algumas. E, portanto, isto é uma matéria muito importante para um IT de um banco, para um IT do banco se tornar mais ágil. Temos outro tema muito importante que é reconhecer uma arquitetura de Pace Layer. Eu não sei se vocês conhecem o termo de Pace Layer, mas basicamente o que o Pace Layer define como visão dos sistemas de informação é que há 3 camadas de sistemas de informação. Há os sistemas que se chamam os Systems of Records, há os Systems of Differentiation, portanto os sistemas de diferenciação, e há os sistemas de inovação. E as estratégias para gerir cada um destes 3 sistemas têm que ser diferentes. Quando começamos a fazer coisas, nós queremos que elas sejam muito ágeis. Não é? Vou dar o exemplo deste edifício. Não é? Portanto, nós, se de repente quisermos aumentar este edifício 20 metros para a frente, nós temos que aceitar que isso vai ser um projeto de anos. Não é? Quer dizer, de repente, aumentar este edifício para a frente, tem que vir os engenheiros de estruturas, toda a gente, os arquitetos, etc. E vamos demorar aqui uns anos até aumentar o edifício 20 metros para a frente. Por outro lado, se nós quisermos dividir esta sala em 2,
já não estamos disponíveis para esperar 3 anos, não é? Para dividir esta sala em 2. Nós esperamos que a pessoa a quem pedimos para dividir esta sala em 2, vá, num mês ou 2, nos divida esta sala em 2. Vai pensar onde é que é o melhor sítio para dividir, onde é que isto não estraga aqui a ergonomia da sala, se calhar vai ter que fazer outra porta e tal, e portanto, em 2 meses, faz o plano, divide a sala em 2. Por outro lado, se eu quiser pendurar ali um quadro, eu não estou disponível para esperar 2 meses porque me pendurem ali um quadro, não é? Portanto, eu espero que me pendurem o quadro hoje à tarde. Portanto, estes são os 3 níveis de sistemas, não é? Portanto, eu diria que o edifício é o nosso Systems of Record. Cada vez que mexemos neles, são coisas estruturantes. Cada vez que mexemos neles, temos que planear bem, temos que estar disponíveis para pagar o custo do tempo de planear bem. Depois, dividir a sala é o nosso Systems of Differentiation. Estamos a acrescentar diferenciação. Percebemos que não é uma coisa muito simples. Estamos disponíveis a esperar algum tempo, mas não muito. E depois há os Systems of Innovation, que é o quadro que nós penduramos ali, que depois podemos achar que não está ali muito bem e que se calhar tem que ir para o outro lado e temos que ter essa resposta rapidamente. E, portanto, gerir os sistemas desta maneira é algo complexo porque não é muito habitual. Nós tendemos a achar que os sistemas são todos iguais e precisam todos do mesmo tipo de soluções. Do mesmo tipo de soluções de robustez, do mesmo tipo de soluções de segurança, do mesmo tipo de soluções do ponto de vista das linguagens e das plataformas que usamos para os entregar, da camada de testes que fazemos para os entregar, etc. E não é verdade. Portanto, temos que saber gerir os sistemas, percebendo que há coisas que nos pedem e que são inovação, que podem mudar durante o tempo e, portanto, tem que ter uma resposta muito rápida. Até para aprendermos e a seguir, quando soubermos exatamente o que é que queremos, passarmos estes sistemas para outro nível de complexidade, temos que gerir os Systems of Differentiation e os Systems of Innovation. Portanto, isto é uma ideia também muito, muito importante. E depois o tema dos DevOps, aproximar cada vez mais o tema do desenvolvimento e das infraestruturas. Verdadeiramente, hoje em dia, como vocês sabem, já se fala em DevOps-Sec, não é? Ou seja, cada vez mais gerir infraestruturas e gerir segurança é desenvolver sistemas informáticos que interagem com os equipamentos através de software. E, portanto, esta ideia de que tenho aqui a minha equipa de desenvolvimento, que faz alguma coisa e depois entrega à minha equipa que gera as infraestruturas, está cada vez mais a esbater-se e nós no banco estamos a começar a fazer as nossas primeiras experiências em que esbatemos estas fronteiras e em que as nossas equipas, que têm que entregar soluções de negócio, são cada vez mais mistas entre pessoas tipicamente do desenvolvimento e pessoas da infraestrutura que estão a habituar-se a gerir os sistemas e as infraestruturas através de software. Portanto, nas plataformas, como vocês veem aqui, nós temos, já falei disto antes, portanto, temos sistemas core, depois nas plataformas temos essencialmente 4 plataformas. Temos uma plataforma de integração, uma plataforma aplicacional, onde desenvolvemos as novas aplicações do banco, uma plataforma de processos, uma plataforma de colaboração e uma plataforma de informação. E, portanto, é assim, com a medida do Lean IT e com a medida das plataformas, são 2 das medidas com que estamos a tentar gerir a diversidade, mantendo-a, mas gerindo-a. E o terceiro tema, para gerir a agilidade, ou para conseguir agilidade no meio da diversidade, é de facto o tema da arquitetura. E este é o nosso modelo de arquitetura, é assim que nós vemos a arquitetura. Portanto, a equipa do Sérgio Santos, que está aqui e que eu há pouco não apresentei, e que é o responsável da arquitetura do banco, a equipa do Sérgio olha para a arquitetura nestas 5 dimensões, portanto, arquitetura de soluções, arquitetura de plataformas, arquitetura de informação, arquitetura de tecnologia e depois nós acrescentamos aqui a experiência de utilização, que não é habitualmente muito usual quando olhamos para as metodologias de arquitetura, mas que para nós é essencial. E vou só fazer um parênteses sobre isso. A experiência da utilização é metade da adoção. Acho que todos concordamos com isto, não é? Portanto, quando saiu o primeiro iPhone era um mau telefone. Qualquer outro telefone do mercado era melhor que aquele iPhone, não é? Mas vendeu milhões. E vendeu milhões porque alterou a experiência de utilização das pessoas. E, portanto, nós muitas vezes preocupamos em fazer uma aplicação e preocupamos muito com o algoritmo e que aquilo faça exatamente aquilo que nós pensamos que ela tem que fazer e esquecemos que aquilo vai ser usado por pessoas com níveis distintos de conhecimento sobre o métier e descuramos este tema da experiência de utilização. Eu não sei exatamente se vocês têm cadeiras ou não sobre user experience e experiências de utilização, mas se não têm, deviam ter. Se não têm, deviam ter, porque esta é uma matéria absolutamente fundamental. Conhecer os princípios, e isto é uma ciência, não é? Portanto, isto é conhecer os princípios da interação homem-máquina, conhecer como é que as pessoas se relacionam, conseguir perceber como é que se observam pessoas a funcionar, os temas do design thinking, etc. Todas essas matérias são fundamentais para quem desenvolve sistemas e quer que eles sejam adotados. Porque se eu estiver a desenvolver sistemas só para ter o brio profissional de que fiz um sistema que faz exatamente aquilo que eu lhe pedi, ok, não tenho que me preocupar com isto. Agora, se eu quero fazer uma coisa que é para ser adotada e que vai mudar a vida das pessoas, trabalhar o tema do user experience é absolutamente fundamental. E há um conjunto muito vasto de metodologias para o fazer e, portanto, olhem, eu se posso recomendar alguma coisa, e
vou partir do pressuposto que eu posso fazer algumas recomendações. Se posso recomendar alguma coisa é que deviam ter alguma cadeira sobre User Experience e sobre experiência de utilização. Aliás, exatamente, sobre experiência de utilização. E depois, cada uma destas áreas de arquitetura é vista em torno daqueles 4 grandes elementos. Portanto, os mapas de arquitetura, o que é que temos? O governo e processos, como é que governamos cada uma destas arquiteturas e qual as orientações para o caminho para chegarmos onde queremos chegar em cada uma destas arquiteturas, quais são os principais indicadores para medir o estado em que estamos em cada uma destas arquiteturas e depois para onde é que queremos ir. Portanto, o trabalho da equipa de arquitetura no BPI, e começamos este trabalho assim com este nível de estruturação há 3 anos atrás, antes tínhamos uma visão de arquitetura diferente desta, portanto, há 3 anos atrás começamos este caminho, e, portanto, é este o caminho que estamos a fazer da arquitetura, e a arquitetura é fundamental para nos ajudar a ser ágeis no meio da diversidade. Isto é fundamental. A terceira ideia é a terceira ideia, que eu juntei aqui a terceira e a quarta, para simplificar o meu discurso, é esta ideia da digitalização e da inovação. Como eu disse há pouco, algumas indústrias já foram absolutamente varridas e transformadas pelo tema da digitalização. Como vocês sabem, né? A música, hoje em dia a indústria da música, não tem nada a ver com o que era a indústria da música há 10 anos. Todas as indústrias essencialmente de conteúdos, foram completamente alteradas ao longo destes anos. Como eu disse também, a banca não sofreu esse nível de disrupção, mas a digitalização é uma preocupação de todos os dias da banca e está no coração das preocupações de um CIO e por isso eu vos ter trazido o tema aqui. E obviamente a digitalização puxa pela inovação. Eu diria que a esmagadora maioria da inovação que hoje em dia se faz no banco gira em torno do tema da digitalização e por isso eu ter trazido estes 2 temas em conjunto. Eu, de resto, sou também, no caso do Banco BPI, o presidente do Comitê de Inovação do banco, o que também mostra, de alguma maneira, esta proximidade dos temas da inovação aos temas do IT e parece-me que é uma constatação interessante. Então, o que é isto da digitalização e quais são, de facto, as forças que aqui estão à volta? Este slide, a parte central, pelo menos, não é a minha, portanto, isto é um slide da Gartner, as 4 forças que a Gartner apresenta, e, portanto, o social, o mobile, a cloud e a informação. Estas são, de facto, as forças da digitalização nas várias indústrias e na banca não é exceção. Portanto, de facto, o invadir do social nas relações entre os clientes entre si e entre os clientes e o seu provider de serviço, seja ele qual for o serviço, altera a forma como os serviços financeiros ou qualquer indústria se tem que relacionar com os seus clientes. O tema da mobilidade, que altera também o perfil dos clientes e muito mais importante do que isso, aproxima as organizações dos clientes, permite diminuir o tempo que passa entre a necessidade do valor e a entrega desse valor. O cliente está numa loja, já não precisa ir ao banco pedir um crédito. Se o banco conseguir entregar-lhe naquele momento, no seu telemóvel, uma proposta de crédito, aproximamos drasticamente o tempo da necessidade de valor ao tempo da entrega de valor. E isto muda completamente os racionais e as cadeias de valor das organizações, como é fácil de imaginarem. Depois o tema da cloud, que é também uma alteração na cadeia de valor da entrega de serviços da IT. Hoje em dia o IT, e vou falar disso lá na frente, em muitas áreas tem que se apresentar à organização não como quem faz, mas como o broker de quem faz. E o tema da cloud é um tema muito sintomático disso. Isto está acontecendo noutras áreas, mas o tema das infraestruturas é um bom tema para demonstrar isto, não é? Cada vez mais os ITs da organização serão um broker para o seu negócio e preocupar-se menos em entregar eles próprios as infraestruturas. Portanto, há uma alteração na cadeia de valor. O que é bom, porque permite que os ITs das organizações se foquem mais no negócio dessa organização, ok? E depois o tema da informação, e aqui temos todos os temas dos Big Data, dos In-Memory Computing, todas essas matérias, que são absolutamente fundamentais nos serviços financeiros, como eu disse, e que, com um enorme leque de oportunidades que, de facto, as novas tecnologias da informação nos trazem, permitem alterar o produto, permitem pensar em alterar o produto e o serviço que os sistemas financeiros entregam aos seus clientes. Portanto, estas são as forças que estão a causar disrupção no mercado de múltiplas organizações e nos sistemas financeiros também, e que estão também a fazer outra coisa muito importante, que é permitir a entrada de novos players. Quer dizer, só por causa disto, e só por causa da tecnologia, é que é possível hoje em dia que haja organizações pequenas em determinadas áreas a concorrer com a banca, tal como foi possível noutras indústrias. Aliás, eu não tenho a estatística, mas atrevo-me a dizer que se fizermos a estatística
do que é que aconteceu às indústrias, aos incumbentes, depois de uma grande revolução digital. Alguns sobreviveram, algumas indústrias muitos sobreviveram, mas há uma coisa que é absolutamente verdade, é que apareceram uma data de novos. Apareceram uma data de novos grandes players. E, portanto, estas disrupções permitem isto mesmo. Não é? Portanto, estas forças permitem uma disrupção do mercado e a entrada de novos players. E esta tem que ser uma preocupação do responsável da informática de um banco. No BPI e na banca em geral, portanto, estamos obviamente a olhar com muita atenção para a inovação e para estas disrupções no tema dos pagamentos, é um tema obviamente muito importante, para o tema do social também, portanto, a forma como temos que nos relacionar com os nossos clientes que hoje em dia vivem na relação com os outros de uma forma completamente diferente do que viviam há uns anos atrás. Os temas do Big Data, da Cloud e a alteração também na forma como temos que interagir com os clientes e que interagir com os colaboradores. Portanto, estas são as nossas 6 grandes preocupações em torno do tema da digitalização e da inovação que estamos a explorar, ok? E, por exemplo, aqui poderia falar de múltiplas coisas. Por exemplo, o tema do Big Data. O tema do Big Data vai-nos abrir enormes oportunidades. Por exemplo, começamos a fazer algumas experiências com o Watson, com o sistema de Big Data, com o Watson, que penso que vocês conhecem, não é? Portanto, da IBM. E é, de facto, muito interessante começar a perspectivar o que é que pode surgir daí, não é? De que maneira é que os temas do Big Data podem alterar a forma como entregamos serviços, não é? Como pensamos nos serviços para os clientes, como embutimos nos serviços, ou como incluímos nos serviços novos produtos de informação. Portanto, é muito, muito interessante. O tema da cloud, estamos a fazer as nossas experiências. Portanto, neste momento estamos claramente na diversidade. Temos a maior parte das nossas coisas internamente on-premises, mas já começamos a fazer algumas experiências na cloud. Obviamente, e no fim da minha apresentação eu vou falar do tema da segurança. Obviamente que o tema da segurança, e então nos serviços financeiros, é obviamente um olhar que paira sobre tudo isto que eu estou a dizer. E, portanto, o nosso caminho para a cloud tem como pressuposto que damos os passos que podemos dar com segurança e estamos a mudar completamente a forma como estamos a interagir com os clientes e como estamos a interagir com os colaboradores. E nestas duas últimas, portanto, na interação com os clientes, estamos a renovar completamente os nossos sistemas de relação com os clientes, o BPI Net, aquilo que é o nosso home banking net, este ano vai sofrer uma transformação completa. Estamos a lançar apps móveis nos vários dispositivos que também alteram a forma como os clientes se relacionam com o banco para relações muito mais objetivas, muito mais intensas, muito mais vezes, mas muito mais curtas, não é? Portanto, é assim que os clientes se relacionam através das apps, é muito mais utilitária, mas também acontece muito mais vezes. Portanto, é cada vez mais o canal onde mais vezes o cliente se dirige ao banco, em momentos muito curtos, não é? Obviamente. Portanto, é um canal diferente de todos os outros. Estamos a reinventar o balcão, estamos a pôr o balcão num tablet, para permitir que os colaboradores saiam do balcão e vão ter com clientes. Portanto, isto é algo que só é possível agora, não é? Há um par de anos, com o evoluir destas tecnologias. Estamos a mudar completamente a visão que temos do contact center e a integrá-lo completamente na visão multicanal e na forma como gerimos os nossos clientes multicanal. Estamos a rever os nossos sites públicos completos. Portanto, estamos aqui a fazer um trabalho enorme de rever tudo aquilo que é o nosso multicanal. Portanto, o multicanal do banco, muito rapidamente, vai ser algo de muito diferente e estamos a investir imenso em renovar o multicanal. E estamos também a mudar a forma como trabalhamos com os nossos colaboradores. Estamos a desmaterializar o máximo de processos possíveis, estamos com comunicações unificadas a alterar a forma como as pessoas se relacionam entre si e se relacionam no espaço de trabalho. A invasão do vídeo veio alterar completamente a forma como nos relacionamos uns com os outros, como, por exemplo, como damos formação, como passamos informação, a videoconferência, o e-learning e a colaboração. Portanto, tudo isto são temas que estão no foco da inovação e que estão no foco da digitalização da banca e do BPI em concreto. O tema da segurança, portanto, isto aqui é um quadro onde basicamente cada uma desses pontinhos nos mostra computadores infectados e potenciais perigos aí à volta do mundo, mas basicamente o que eu vos queria dizer é que, de facto, há vários pilares na segurança do banco. A segurança é fundamental, é uma das preocupações fundamentais de quem está na banca, é fazer tudo com este layer da segurança por baixo, como eu já vos referi. E, portanto, aqui isto passa por controle de acessos, controle de admissões à rede, rastreabilidade do que aconteceu, mascaramento, etc. Portanto, o BPI tem uma equipa muito grande para a sua dimensão. Portanto, se quisermos proporcionalmente aos 550, uma equipa bastante grande preocupada com toda a temática da segurança.
E a segurança está presente em tudo. Está presente em todos os contextos de implementação das TIs. Desde a implementação de uma infraestrutura até à implementação das próprias aplicações e ao desenho das próprias aplicações. E, portanto, o tema da segurança é cada vez mais presente nas grandes informações e das grandes organizações e cada vez as áreas de segurança são maiores. E, portanto, é uma área também em que vale a pena investirem, porque, de facto, é, além de muito interessante, muito e cada vez mais importante. E vou falar um bocadinho sobre a evolução do papel das TIs numa organização. Portanto, a primeira ideia é aquela que ali está, que é todos os colaboradores de uma organização são também colaboradores de TIs. Eu vou tentar explicar isto. Se eu tenho uma organização, se eu tenho uma empresa em que o maior valor dessa empresa é a qualidade de serviço que entrega aos seus clientes, então eu vou querer que toda a gente na organização pense em qualidade de serviço. Eu não quero que a qualidade de serviço seja só a preocupação do diretor de qualidade. Eu quero que quem está à frente a relacionar-se com os clientes pense em qualidade de serviço. Eu quero que quem está a fazer a contabilidade lá atrás pense em qualidade de serviço. Eu quero que a direção da auditoria pense em qualidade de serviço. Quero que a direção de processos pense em qualidade de serviço. Quero que a direção de risco pense... Se a qualidade de serviço é a coisa mais importante para a minha organização, eu quero que toda a gente pense em qualidade de serviço. Certo? Acho que isto é evidente. E, portanto, se as tecnologias de informação são cada vez mais, para algumas organizações, um dos seus ativos mais fundamentais, um dos seus grandes diferenciadores de valor, como são na banca em concreto, e como são cada vez mais, então eu também vou querer que toda a gente na organização pense em tecnologias de informação. Eu não vou querer mais que as tecnologias de informação sejam algo restrita ao responsável da informação. Era muito confortável, mas não pode ser. E, portanto, todos os colaboradores de uma organização, cada vez mais, e isto vai ser uma realidade cada vez maior, e por isso eu também vos tinha dito há pouco que cada vez mais vocês veem responsáveis do IT que não vieram exatamente do IT em muitas organizações, cada vez mais o IT está espalhado por toda a organização. E, aliás, mais do que isso até, cada vez mais os próprios fornecedores, não é? Já passam por cima do IT e vão falar das soluções diretamente ao marketing e diretamente, não é? Até porque o tipo do IT depois é capaz de encostar isto lá para o fim. Eu vou criar a pressão do outro lado, de quem quer o valor, não é? E, portanto, vou falar com o tipo do marketing porque ele vai perceber o valor disto e a seguir vai chatear. E até, se calhar, até em algumas organizações, até contrata diretamente comigo. Tenho aqui um software as a service na cloud, ele nem tem que dizer nada a ninguém, passa o cartão de crédito e está no ar, ok? E, portanto, cada vez mais, toda a gente na organização é um ativo do IT. Portanto, a ideia de que isto é um ativo nosso, esqueçam. Isso não existe. Okay? E, no fim, o meu último slide é sobre isso. Portanto, isso não existe. Portanto, cada vez mais, com a consumerização, as pessoas que estão do lado de lá percebem cada vez mais da IT, não tanto como nós, mas percebem cada vez mais. Percebem cada vez mais que há soluções fáceis que podem resolver o problema deles, pelo menos no curto prazo, e, portanto, todos os colaboradores são colaboradores da IT. E isso significa que o IT tem que passar a olhar para si mesmo, tem que deixar de olhar para si como fornecedor e passar a olhar para si como parceiro. O que significa é que todos nós que vamos trabalhar nas tecnologias de informação não vamos ser os fornecedores do marketing, os fornecedores da nossa organização, mas vamos ser os parceiros. O nosso papel vai ser dar sentido àquilo que eles querem e é assegurar que aquilo que eles querem lhes é entregue com valor e que está tudo na convergência de uma visão global da gestão dos fluxos de informação. Portanto, esqueçam que a gestão do IT é a gestão das infraestruturas, ou a gestão das aplicações, ou mesmo a gestão dos processos. Isso já passou. É a gestão dos fluxos de informação. E essa é a nossa responsabilidade, como gestores do IT. Okay? E vai ser a vossa, que vão chegar ao negócio do IT e vão ter que encarar isto. Vão ter que encarar que vocês já não têm, como se calhar há 20 anos atrás os vossos colegas tinham, o conhecimento único, que ninguém percebe nada do que vocês estão a dizer e que se vocês disserem que isso não se faz, a malta acredita porque não percebem nada do que aqueles senhores estão a dizer. Não é? Isso já não existe. Portanto, vocês vão ter que ser parceiros e não fornecedores. Isto é uma ideia muito, muito, muito importante para todos vocês e para nós que estamos a gerir tecnologias. Todos os orçamentos são também orçamentos da IT. Portanto, esta ideia de que há o orçamento das tecnologias, isso não existe. Não é? Hoje em dia eu olho para o orçamento do marketing e está lá uma data de coisas que são IT, ou que se não são IT, só se podem fazer com IT. E, portanto, esta ideia de qual é que é o orçamento de tecnologias de informação do banco, não existe, é tudo, é quase tudo, não é? Não se faz praticamente nada hoje em dia na organização que não seja com tecnologia. E, portanto, é por isso que é preciso saber gerir as prioridades, não é? E é preciso saber gerir, outra ideia muito forte, não é? Para gerir a agilidade na complexidade, é ser obcecado pelos 20-80. Em tudo há 20-80 e, portanto, temos que saber gerir nos 20-80, fazer aquilo que realmente traz valor. E todos os orçamentos são orçamentos da IT. Depois há aqui esta
esta ideia, que não sei se vocês já se aperceberam, que está a haver uma tendência muito grande de aparecerem nas organizações os chamados CDOs. O que é o CDO? Portanto, o CIO é o Chief Information Officer, não é? Portanto, era tipicamente a pessoa responsável pela informática das organizações, e o que começa a aparecer em muitas organizações, eu diria que neste momento, se calhar, olhando para as grandes organizações europeias, provavelmente 20%, 25% das grandes organizações europeias já criaram a figura do CDO. O CDO é o Chief Digital Officer. E o CDO é, na minha opinião, uma figura de passagem. Se quiserem, é uma figura que surge até que os CIOs saibam fazer essa função. Porque, de facto, o que acontece é que ainda há muitos CIOs que são eminentemente tecnológicos, não é? E as organizações precisam de ter uma linguagem da IT que seja cada vez mais eminentemente de negócio. E, portanto, surgem estas figuras do CDO, que é alguém que gere a evolução digital da minha indústria, do meu negócio. E eu acredito que os CIOs vão fazer este percurso e ocuparão esse lugar daqui a alguns anos, mas isto é uma tendência que está a acontecer. Então, se vocês verem aí as grandes organizações, têm o seu CIO e têm o seu CDO. Okay? Portanto, atenção, se querem ser CIOs, se calhar é melhor quererem ser CDOs. Portanto, isto é uma matéria que já é preocupar. E depois, as TIs são também negócio. Isto cruza-se um bocadinho com o tema do IT como parceiro, mas isto é fundamental. Hoje em dia, não se faz nada sem o IT e ser negócio é muito mais do que ser fornecedor em parceria. Portanto, do ser fornecedor a parceiro é diferente do ser negócio. Ser fornecedor a parceiro, se quiserem, é um primeiro step. Mas há um segundo step, que é eu não sou só teu parceiro, mas tu és um negócio, eu sou o IT e trabalhamos em conjunto. Não, eu sou o negócio. Eu costumo usar a expressão, ou costumo usar uma figura que é quem só conhece cavalos, o que é que vai pedir ao CIO? Um cavalo que ande mais depressa e coma menos palha. Não é? É fácil, não é? Portanto, isto é mais baratinho e produz mais. Mas não vai ser capaz de pedir um carro, não é? E, portanto, quem tem que ser capaz de dizer, mas espera lá, porque aquilo que tu queres, hoje em dia já há outra maneira de o fazer, hoje em dia a tecnologia já me permite até fazer mais do que o que tu queres, ou até antes de pedir, até ir ter com o negócio e dizer, olha, tu ainda não percebeste esta necessidade, mas a tecnologia hoje já me permite chegar ali. E, portanto, o IT é o negócio. A ideia de que o IT é uma coisa diferente do negócio não existe hoje em dia, não é? E cada vez existirá menos, e isto no limite, se quiserem, é a única mensagem que eu quero que fique desta conversa. E depois o CIO, a ter que ser CIO, olha, então pelo menos em vez de ser Information Officer, que seja Innovation Officer, não é? Portanto, que seja alguém que assume como a sua responsabilidade participar, e mais do que isso até, liderar o processo de inovação na sua organização. Há organizações em que isto é mais fácil, há organizações em que isto é mais difícil, mas isto tem que ser um desejo de cada um de vocês e um desejo de cada um de nós que está no IT. E, portanto, este penso que não é o meu slide final, mas é quase. Portanto, o que é que nós tínhamos, se calhar, há uns anos atrás? Nós tínhamos, de facto, o profissional de negócio e o profissional das tecnologias de informação, não é? E, portanto, tínhamos o negócio, tinha os fortes conhecimentos de negócio, não é? Nós pedíamos, diz lá o que é que a gente faça, os requisitos funcionais, não é? Como é que queres testar isto? Portanto, havia aqui uma separação. E o que aconteceu, de facto, nos últimos anos é que este profissional do negócio aproximou-se imenso, porque passou a conhecer alguma coisa de tecnologias, passou a estar preocupado e a conhecer e a ser, no limite, como utilizador. Conhece, tanto como nós, os temas da experiência de utilização. Até já sabe que pode utilizar ele próprio algumas plataformas de alto nível que simplificam, em alguns casos, ele próprio, com algum conhecimento mínimo, fazer as coisas. Tem os serviços cloud que lhe permitem, com um cartão de crédito, ter as soluções que ali o IT diz que me demora 3 meses e eu daqui a 2 horas já tenho, não é? E, portanto, este exercício, este caminho fez nos últimos anos, não é? E a pergunta é se os profissionais das TI estão a fazer o seu caminho, que é de se aproximarem também do negócio. Esta é a pergunta que é fundamental, não é? E esta pergunta é a que vai definir o que é que vai acontecer à vossa fronteira de trabalho. Se vocês não se quiserem aproximar do negócio, o negócio está a empurrar a vossa fronteira de trabalho e a vossa fronteira de trabalho é cada vez mais pequena. Se vocês quiserem aproximar do negócio, a vossa fronteira de trabalho é cada vez maior. Portanto, isto é uma realidade. Portanto, é absolutamente fundamental que pensem nisto. E, portanto, eu penso que este é o último slide. Os desafios de um banco passam cada vez mais pelas tecnologias de informação. Gerir tecnologias de informação é cada vez mais um exercício de gestão partilhada de desafios de estratégia e implementação com o negócio.
Os desafios neste contexto obrigam a novas soluções de tecnologia, o que significa aprender a gerir em diversidade, no meio da complexidade e no meio da incerteza, sendo ágeis. E para os profissionais da IT, as fronteiras entre o IT e o negócio estão a mudar. E, portanto, a decisão que têm que tomar como futuros profissionais da IT, uns mais próximos do que outros, mas todos futuros profissionais da IT, é perceber o que é que querem fazer às vossas fronteiras de trabalho. A minha recomendação é que se aproximem o mais possível de entender o negócio, que se aproximem o mais possível de saber falar a linguagem do negócio, se aproximem o mais possível de apreender o valor que podem entregar ao negócio e, portanto, façam um exercício igual àquele que o negócio fez, que é de se aproximarem e, então, sim, serem parceiros em qualquer uma das organizações para onde vão trabalhar. Portanto, esta era a minha apresentação e espero que seja útil, mas penso que vamos ter tempo para perguntas.